Bom dia, queridos alunos. Hoje eu estou aqui na página 45 para fazer a correção dessas 4 questõezinhas objetivas aqui. Bom, a primeira. O pronome ser exerce a função de índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ele é sujeito indeterminado quando liga-se a verbos intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação. Assinale a alternativa em que o ser exerce essa função era aqui, ó. Trata-se, olha a preposiçãozinha aqui já mostrando que ele é transitivo indireto, de uma situação muito difícil. O 2. O pronome se tem várias funções na língua portuguesa. Assinale a opção em que ele é corretamente classificado. Aqui na letra D, fecharam-se as portas. É uma partícula passivadora porque aqui a gente tem a voz passiva sintética, né? As portas foram fechadas. Reparem que dá para a gente fazer a passiva analítica aqui. Na número 3, o sujeito indeterminado é aquele que não se pode identificar claramente na oração. Há 2 maneiras de determinar o sujeito. Como que é? Relembrando, matéria lá do primeiro bimestre. É o verbo na terceira pessoa do plural, sem se referir a um sujeito anterior, ou empregar o verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Então, a opção em que esse pronome exerce a função de índice de determinação do sujeito é aqui na letra A. Olha aqui o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser. Lembrando que ele é um verbo transitivo indireto, tem preposição. E a 4, você já estudou que a palavra SE, a palavra ser, também pode exercer a função de pronome reflexivo e pronome reflexivo recíproco, na chamada voz reflexiva do verbo. Nas orações abaixo, a palavra se aparece como pronome reflexivo em todas, menos, ou seja, exceto em aqui, ó. S sempre contraditório, tá vendo? Não tem um sujeito para a gente dizer aqui que ele está praticando e recebendo a ação. Bom, meus amores, com isso terminamos o módulo 17 e vamos para o módulo 18. O módulo 18, a gente já falou bastante sobre ele no início do ano, que era sobre a ordem direta e inversa da oração ou indireta, e o gênero textual abordado é o poema. Vamos lembrar o que é isso? A ordem direta é quando a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento, ou seja, o sujeito está na frente do verbo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Eu terei o mundo em minhas mãos. Eu, sujeito, verbo e o complemento. Nós conhecemos os verdadeiros amigos na dificuldade. Nós, sujeito, conhecemos o verbo, os verdadeiros amigos na dificuldade, complemento. Ninguém saberá tudo sobre nós. Ninguém, sujeito, saberá é o verbo, tudo sobre nós, complemento. Essa estrutura sintática aqui, que está se repetindo nessas 3 orações, é a ordem direta, em que o sujeito está na frente do verbo e depois do verbo tem o complemento. Agora, na ordem inversa, é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora. Lembra, eu usei esse mesmo exemplo aqui no início do ano, o hino nacional. Até comentei que por isso que o nosso hino nacional era tão complicado, porque ele era todo escrito na ordem inversa. Então, vamos olhar esse trecho aqui do hino nacional, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Se a gente fosse colocar na ordem direta, ficaria assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga, que é o sujeito, na frente do verbo, que é ouviram, e depois o complemento, o brado retumbante de um povo heróico. Então, tá vendo como ela tá na ordem inversa? O sujeito tá depois do verbo. Então, analisando aqui, a gente tem o sujeito, as margens plácidas do Ipiranga, o verbo transitivo direto, ouviram, o objeto direto, o brado retumbante de um povo heróico. Então, é isso que está na ordem inversa, quando o sujeito está depois do verbo, tá bem? Acredito que vocês devam lembrar disso que eu falei. Bom, agora a tarefa que eu vou pedir que vocês façam é na página 50, toda essa página aqui, 1 ao 9, parece muito, mas não é. E aí, algumas frases é para você colocar na ordem direta, outros é para você dizer o sujeito. Todos exercícios que praticamente vocês já fizeram bastante aí ao longo do ano. Então, essa é a tarefa. Página 52. Espero que estejam todos bem.